Ah! Vamos aguardar a Joana. Ah, eu vou poder exibir meu cabelo de Opa! quarentena. Joana Novaes e a Ah, Tijuca estende os tapetes vermelhos para essa mulher do decassílaba falar com a gente. olha só. A Gávea chegou, a Gávea chegou. O bonde da Gávea chegou, tá bom pra você? Agora, Joana, exatamente, não tem uma coisa chamada crise na Gávea? Não tem uma coisa assim? Ô, Joana, É, você não se a Gávea sabe. for representativa do Brasil, sim. Acho que eu não sei mais onde não está a crise, Mariano. Eu Ah, meu realmente Deus do céu. ainda estou Você tentando sabe que entender. a crise virou uma coisa que não tem nem início nem fim, não é verdade? Ela engolfou a gente, né? Sabe Não é? assim? Fagocitou, né? Agora, o que importa é que hoje Tentando. a Tijuca está vestida de passeio completo para ouvir tanta coisa bacana. Você sabe, Joana, que eu passei essa noite vendo seus livros, lendo algumas partes, indo de lá para cá, de cá para lá, e realmente eu fui abraçado com um afeto e com uma coisa muito específica que tem na tua obra, que às vezes, quando vou te confessar, quando você se aproximou e me chamou aqui para essa live, eu fiquei morrendo de medo. Mas aí eu peguei os teus livros e vi que tudo que eu vivo me abraça ali sem muros, sabe? Você Foi divide. quentinho? Foi Ficou quentinho? Foi quentinho, quentinho? você Te divide o vestiu? teu Te nutriu? conhecimento. Ah, então tá bom. Você sabe que mulher é ardilosa, né? Mulher Não joga é? os véus, a gente literalmente come pelas beiradas, né? Seria o Falei, vou canto da montar. sereia, Não, sereia não. Sereia, não? ó, Porque sereia é elas muito matam, antiga. elas É, matam não, as o campo da sereias. mulher. Não, ela mata, ela é inatingível, ela é meio diáfana, ela tá contra, né? Tipo, tá querendo ali de alguma maneira tirar um proveito, arrastar aquele cara. Não, eu Sim. acho que a mulher contemporânea não é sereia, não. Ou pelo menos uma sereia empoderada, pronto, uma Exatamente. sereia mais real, não É sei. uma Fica sereia muito. assalariada, né? Pô, rapaz, nem fala isso, porque o negócio tá ruim. A Tá bem professor, o negócio tá complicado. ruim. A gente não tem para onde correr nem para metáfora salva. Não fala isso não, porque eu sou psicanalista e professora, né? Sim, Aí, quer dizer, eu não trabalho com gente burra, né? Se não tiver metáfora, nossa. eu morro amigo. Aí Exatamente. acabou pra mim, deu ruim. Não Você é? escolheu um mundo onde você ressignifica a vida, né? Eu escolhi um mundo, Marino, onde, certamente, eu convido os sujeitos a ressignificarem, a recontarem a própria história, a própria narrativa. E Sim, aí a gente vai botando um sabor aqui, um recheio acolá, dá umas pitadinhas, né? Aquilo ali que a gente estava meio requenguela, meio sem sabor, né? Meio deixar de lado, a gente dá um colorido novo, às vezes é doloroso, às vezes o sujeito sim. não lida bem com essa apresentação nova, não, Você do seu sabe, jeitinho. Joana, eu estou vendo pessoas chegando aqui, eu vou me apresentar a elas. Gente, eu sou o Edu Passa da aí. Tijuca, tá? Um cara que resolveu, durante essa quarentena, fazer um outing alimentar e abraçar um mundo de sabores e jogar de volta para a vida todo o preconceito que me foi colocado já desde criança por ser gordo, por gostar de comer e por entender a vida dessa forma. Então, hoje, eu recebo aqui, né, o convite da Joana para a gente poder conversar um pouco sobre gordofobia, sobre inclusão, alimentação, dieta, estética, padronização e autoestima. Então, eu não enxergo, vou ser obrigado a tirar o óculos para ver aqui os Nossa, eu não mamíferos que enxergo conversam com a esse, gente. esse óculos. Não é Tava falando, nossa, verdade? Marina tá um gato com esse óculos. Então vamos fazer o seguinte: vamos Vamos. inverter aqui agora. Eu já vi várias pessoas, assim, de colega, paciente, enfim, tá uma fauna boa aqui. Tô vendo uma fauna Opa! boa. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó, tô com café, tô com drink, tô aqui munida do que eu acho que tem que ter num bom papo. Eu também Conta acho. pra mim, então, vamos subverter, que aqui, assim, né? Nem o que tá em cima faz só a pergunta, nem o que tá embaixo só o outro. Ah, não. A gente vai fazendo Então, uma troca na vamos, vida. vamos bagunçar isso aí. Quando eu te escrevi, como você conta no vídeo, né? Que você tava lá, o Edu conta, tava aqui de tarde, tô tirando um cochilo, e que eu vi o seu primeiro vídeo, eu falei, tá aí. Esse personagem é a melhor síntese do que eu falo para os meus alunos. A, pesquisa boa autobiográfica. B, não tem que ser enfadonha. C,
a gente pode contar as maiores tragédias, as maiores desventuras, as maiores delícias com humor. E aí eu ouvi, pelo menos o Edu me bateu dessa forma. Aí eu falei, tá aí, vou lá mandar uma DM pro Marino, porque esse personagem é muito rico, a gente tem que tratar isso aqui no Núcleo de Danças da Beleza. Sim. E são muitos sabores, muitas tonalidades ali. Então eu queria ouvir de você também um pouquinho como é que ele foi gestado pra gente, Para quem né? não me conhece, né, Marino é o meu apelido, meu nome mesmo é Edu. Meu nome é Eduardo Nelson e Marino é o meu sobrenome. Vamos então continuando aqui essa grande live. Você não sabia, não? Não. É meu sobrenome. O que você queria saber? O que foi gestado? Como é que ele surgiu? Porque eu fico, como psicanalista, eu sempre estou pensando assim, como é que a arte tem salvado as pessoas nessa quarentena, sabe? E não, eu sei que ele pode ser anterior a isso, mas ela é um organizador mental. Eu estou partindo dessa premissa. E estou também pensando como é que isso aqui, Edu, que a gente está fazendo, é de vital importância para todo mundo. Não só porque, sabe, diverte como reflete, faz a gente dar uma saculejada. Então, queria ouvir. Eu vou te falar você. uma vida. Quando eu era pequeno, eu acho que eu já nasci G. Aí eu cresci, eu fiquei GG. Só que o mundo já era P. E aí eu me senti apertado na vida, você tá entendendo? E a vida inteira eu me fiz essa pergunta, como é que eu faço para caber dentro da vida? E aí na quarentena eu comecei a arrumar algumas fotos e eu comecei a ver todas essas sobreposições de traumas que vieram através dos preconceitos que eu sofri. Eu resolvi, ao invés de pensar que era o fim do mundo por tudo que está acontecendo no Brasil, eu achei que era ao contrário, era hora de um recomeço. Então, se eu nunca coube na vida, eu quero usar a quarentena para esgarçar a vida. E quando ela voltar ao normal, eu caber dentro dela com o meu tamanho sem pedir desculpas, entendeu? Entendi que você deu uma mordida e que tá todo mundo te acompanhando, né? É. Essa delícia aqui de narrativa. É um presentaço, né? Que você tá dando pra gente, isso que eu entendi. Nélia escreveu assim, vídeo delicioso. Você conhece Nélia? Conheço Nélia, conheço Mônica, são as minhas meninas do meu grupo de pesquisa, as minhas queridas pesquisadoras fodas, são todas fodas, todas produzem livros, todas são acadêmicas, todas estão aí pensando, né, o que essa forma de adoecimento coletivo bem contemporânea, né? Do adoecimento social, né? Talvez você não tenha sido o único, né, Marino, a se sentir acanhado, engessadão, né? Num mundo que você quer se expandir, que está o tempo todo te comprimindo. Exato. Então, Nélia é uma escritora assim de mão cheia. Já prefaciei livro de Nélia, inclusive, de Moniquita também. E é isso, é uma gente muito boa, muito bacana, umas mulheres fodas que estão aí pensando junto comigo, são lá do Núcleo de Danças da Beleza, inclusive. Ah, que maravilha. São todas bem-vindas aqui. Isa Clarindo chegou também, estão todos chegando e a gente vai batendo esse papo. O que eu queria entender melhor, né? Porque estruturalmente, o que nós temos aqui, sou eu, uma pessoa que diretamente vive esse conflito, e você, uma estudiosa, uma especialista no assunto, que pode nortear um pouco todo esse contexto para que não só o obeso, no caso eu e outras pessoas que estejam assistindo esse documento, se sintam mais fortes, mais empoderados e mais cientes do lugar que ocupam na sociedade, mas também para o resto da sociedade magra entender como é que se convive com, não só com a obesidade, mas diferença em geral, falando aqui especificamente da obesidade. Porque o que falta é as pessoas entenderem o outro lado, que é o lado diferente, sem o código de anomalia que é dado, né, a nós gordos, a criminalização do corpo gordo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho assim, né? Acho que aquilo que a gente estava discutindo antes de pensar nessa live, né? Eu acho que na hora que você moraliza, você normatiza o corpo, você tira todas as possibilidades de nuance e tonalidades que ele pode assumir, tamanhos, formas, né? Sim. Possibilidades. E aí você aprisiona, né? Você dá uma engessada ali no sujeito. É nessa hora, nesse movimento que as pessoas adoecem, né? Se elas compram esse discurso. Você não deu uma dentada na vida, tem gente que dá uma dentada nesse discurso. Entendi. E você acha que as pessoas, em geral, quando elas tomam essa postura agressiva ao gordo, é para elas se sentirem mais fortes? Porque automaticamente elas se colocam no lado dos, entre aspas, vencedores, não é isso?
Acho que na hora que você precisa excluir o outro, né, para se Sim. afirmar identitariamente, primeiro que eu acho que isso mostra uma fragilidade, uma insegurança enorme, né? Enorme. Toda vez que a gente olha para alguém, qualquer que seja a questão, aqui a gente está tratando de gordofobia, lipofobia, mas vamos pensar, aqui nunca nem é minoria, né? Porque a parcela da população que está acima do peso já é mais de 50%, mas vamos lá. Exatamente. Mas é porque é validado, né? Assim, gordura virou Sim. questão de caráter. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: toda vez que pra gente ficar atenta, tá ligado? Recriminou, discriminou, não aceitou, apontou o dedo, se arvorou o direito de dizer como é que o outro tem que ser, no mínimo, assim, no barato, tá faltando olhar para si, né? Por que você não está conseguindo conviver com a diferença? Porque é isso que a gente está falando, né? Na Sim. hora que eu preciso olhar para o outro e ver um espelho, isso diz muito mais de mim do que do outro. Default, fato, né? Assim, Agora deixa eu te e é falar, você isso que as sabe que pessoas fazem, né, Marina? Só para completar, assim, quando eu olho para o outro e digo, olha, você tem que ter o corpo que eu quero ter também, eu tiro do outro toda a liberdade dele. E me coloco na mesma prisão que eu. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, eu estou dizendo para o outro assim, se eu me submeto, como é que é isso? Como é que você não se submete? como é que você Que sai das história é regras essa? assim, né? Ameaça, né? Por isso que o corpo gordo é, antes de mais nada, para mim, é uma transgressão. É, antes de mais nada, uma quebra de contrato. Porque o gordo não negocia os sabores, ele vai fundo no prazer e ele não abre mão desse acordo, né? Com o prazer. É uma outra economia dos prazeres. Não é que ele não negocia, não. Aquilo que a gente também falava. Eu falei, vem cá, vamos explicar aqui que o Edu não é um desgoverno? Que Não é ele um não desgoverno. é um louco atarantado? Não é isso. Ele só Exatamente. dá vazão de uma maneira diferente, porque aí você não patologiza. Aí você não Sei. está encarcerando, você não está fazendo o que historicamente a gente faz. Botar louco, degradado. É o rebutalho, né? Gordo é marginal, é Sim. pária. Então, quando o Edu surge com essa possibilidade, assim, tem ação afirmativa? Tem militância? Tem. Mas tem com leveza, tem com humor, não tem, ó, não é aquele tapa na cara, assim, né? Negócio agressivo. Olha, tem uma cutucada, mas isso é feito. Eu falei, eu gosto disso. Porque, e veja bem, tem muito valor, eu até entendo você precisar, às vezes, né, dar um sacode nas pessoas. Mas eu acho que o Edu, ele tem essa. Já que a gente está falando de medida, né? Ele tem uma boa medida. Ele Ele não tem. é o de ele tem uma boa medida. Ele tem uma medida GG, mas é uma boa medida, né? O Eu Edu vai acho. variando entre doce e salgado. Essa é a grande verdade. Mas a vida é isso, né, meu A caro? vida é. E a A gente vida é termina com um bom isso. produto agridoce. Agora, o que você acha da criminalização? Porque eu vou te falar uma coisa. Quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer análise porque era gordo, a analista me deu esse discurso. E dentro da Caguei todo minha. aqui. Derrubei o drink todo, falando em medida. Não, é porque quando ela me disse isso, eu não conseguia entender como é que o gordo realmente ameaçava as pessoas. Hoje eu entendo que é através da diferença, né? As pessoas, quando elas veem alguém que não cumpre um acordo social, elas se assustam. Eu acho assim, como é que eu posso? Eu fico até pensando assim, né? Se eu respondo como Joana, se eu respondo como psicanalista, se eu respondo como professora, se eu respondo como uma mulher quarentênica, de que lugar que eu respondo? Eu vou responder tudo junto, né? O mundo é muito chato, bicho, em tons pastéis e todo mundo, sabe? E a gente tende a fazer isso. Tende por insegurança, tende porque a gente gosta do familiar. A gente gosta de colocar as coisinhas ali, isso dá uma organizada. Num mundo como esse agora, então, de tantas incertezas, botar um rótulo às vezes traz um alento. Ah, Dá um quentinho, assim, né? Dá um negocinho, conheço. Quando você pega alguém que tem uma radicalidade, assim, da alteridade, alguém, assim, muito, muito, assim, diametralmente oposto a você, e livre, que não se sim. desculpa, quanto mais gordo o corpo, mais, esse é o paradoxo, né? Mais invisível ele é. Mais É. invisibilizado ele é. Que maior é o afronta, né? Maior é vai ter que me aturar, olha o espaço que eu ocupo, olha.
tem que ter uma boa imagem corporal, sabe? E imagem corporal, não se engane, não é só o que a gente vê aqui da casca. Tem que ter um bom sentimento de si, você tem que estar muito seguro de quem você é para não atacar o outro. Para que o outro não te ameace e você tente, né, restringir isso, ó, trabalho. E a maioria das pessoas não, né? A gente sabe que não tem esse trabalho de autoconhecimento também. Agora, Joana, a sociedade, né? A sociedade que é claramente capitalista, quando o corpo gordo, quando ele é Oi? Ih, a Joana congelou. Você tá bem aí, Joana? Digital, mas já voltei. Ah, sim. O que aconteceu, o que eu queria saber, é que quando o corpo gordo desnormatiza o olhar mais doce do corpo, né? Quando ele não cabe nas roupas PMG do shopping, a sociedade pune ele? Já pune, né? Isso já é uma punição. Se você está dizendo que ele não tem espaço para circular livremente, para existir, para ser... Porque, assim, uma pessoa que não cabe em roupa, uma pessoa que não cabe nos espaços, né? Assim, não pode se locomover livremente. Cabe uma cadeira de teatro, cinema, vai entalar na roleta. Enfim, é uma pessoa acanhada, né? Uma pessoa que tá... Então, assim, isso já é de roubar. A grande questão, acho que eu queria dialogar assim, com o Edu quando é que a beleza, a gente tá falando de gordura enquanto feiura, né? Ela deixa de ser um direito, ela vira um dever. Porque o que você está roubando das pessoas é da ordem do direito. Direito humano, direito de existir com dignidade, direito de circular, direito de ser quem a pessoa é. Direito. Direito, né? O Dadado está falando aqui, o direito de comer, né? O direito de ter esse prazer de comer. Existir. Você consegue imaginar uma existência sem comer? Eu não sei. Eu não consigo. Como é que a gente... É uma cultura que te diz ali o tempo todo, né? Comer do mal, criminaliza, assim, mas a gente nasce, vive comendo, né? Antes de qualquer outra coisa. E outra pessoa, mais importante do que qualquer outra coisa também, né? Que a gente possa afirmar. A gente só... como é que eu posso dizer? A gente só vinga na vida porque alguém nos deu de comer. Se a gente enxugar muito, é isso, né? E alguém nos deu de comer o tempo todo, né? Quando a gente não sabia nem pedir. Então, assim, como é que é isso, gente? O que eu acho interessante é porque quando eu era um menino no Rio Comprido, não existia nada, praça de alimentação, não tinha nada disso. Hoje em dia a comida virou uma grande indústria e essa questão do peso move a vida. Eu moro aqui em frente ao Shopping Tijuca e quando eu vou no Shopping Tijuca eu vejo claramente que a estrutura do shopping, em cima, tem as praças de alimentação, embaixo tem as academias e nos andares entre cima e embaixo vende tudo, ou para comer ou para emagrecer. Ou seja, você gasta o seu dinheiro comendo e o resto emagrecendo. E assim você vai andando no shopping pro resto da vida. E assim circula, né? Assim a gente movimenta a economia e assim... Quer dizer, agora não, né? Acho que agora a gente também tem que pensar quais são as duas... O que vicejou nessa quarentena? Comida e remédio, né, amor? Acabou. Ninguém circula mais. A gente só come ou toma remédio. Apavorar, não. Ritual de higienização que eu tô botando aí na conta dos remédios, né? Sim. Viramos hipocondríacos bom, vou até falar uma coisa aqui meio polêmica. E aditos, né? Sim. A gente tá cuidando para não se contaminar. Se a gente vai virar alcoólatra, engordou, enfim, aí é Você outra sabe, questão. Jô, o Dadado tá aqui dizendo o seguinte... e ainda comer publicamente. O gordo já sofre olhares reprovadores. Entendeu? E depois ele escreveu: você pode ter comido uma maçã nas últimas 12 horas. Passa comendo uma ovo e fala: lá, o gordo que não para de comer. Por que as pessoas se sentem, digamos assim, com o direito de olhar a alimentação do gordo e não se sente, por exemplo, o direito de falar assim com bêbado? Bêbado é uma palavra errada, mas assim, enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Uma pessoa que bebe... ou que usa cocaína. Eu vou dar um exemplo. Num trabalho de 2 anos atrás, tinha uma pessoa que usava cocaína comigo e eu estava fazendo uma dieta dietical, que é uma dieta de pozinho. Eu nunca falei sobre a cocaína dela porque é um assunto particular. Ela virou para mim e falou assim: eu não entendo como é que você pode comer esse pó. Aí eu puxei ela no canto e falei: amiga, olha só. Exatamente, você não cheira, cara. Deixa eu comer o pó que eu quero, porra. Então, assim, por que com o gordo as pessoas têm o direito, se sentem autorizadas em ser inconvenientes? Você sabe dizer? Sei, porque não obedece às regras de etiqueta.
Você não vai dizer para um negro, seja... Quer dizer, você não vai falar, tem várias formas de falar, né? Mas a gente sabe que, sobretudo hoje em dia, vai pegar bem mal se você falar seja menos negro, seja Menos menos gay, gay, né? ou seja, sei lá, qualquer que seja a deficiência física, né? Enfim, você não for um alucinado com uma distorção cognitiva, sem citar nomes, né, dessas pessoas, você não vai falar isso. Você entende que aquilo é uma condição, não é uma escolha. De qualquer maneira, e precisa ser respeitada também, né? No gordo, não. A questão da gordura, ela é compreendida da seguinte forma: você está assim porque você quer. Porque é uma questão de caráter. Ninguém pensa, nem pensa em gordura, inclusive, como uma condição genética. Não estava nem entrando aí nessa seara, mas vamos colocar. As pessoas têm genéticas, né? Tem biotipos, enfim, fazem escolhas também, mas tem uma genética. Você exclui isso na hora que você moraliza. Você moraliza, você diz o seguinte: você está assim porque você quer, porque você é preguiçoso, porque você não é obstinado, etc e tal. E aí isso me autoriza, já que isso é uma questão de caráter, a chamar a tua atenção. Se você está transgredindo, eu vou falar, né? Porque é um crime, né? Então, você precisa ser punido, você precisa ser chamado a atenção, precisa se consertar, precisa voltar para a norma, né? Sim. Puxa, né? Enquadra, normatiza, regula, patrulha, né? A gente faz o tempo todo. Às vezes você se dá conta. E acho assim, no cenário, na vida, de uma maneira geral. Você não sofre isso quando se você vai ao endócrino, um médico, você está ali em tese para ouvir um saber, alguém que diga o que você tem que comer, quanto é que você tem que pesar, né, analisar seus exames. Não, isso se dá na vida cotidiana, a gente patrulha, né? E aí as pessoas se arvoram esse direito porque são as chamadas práticas de bem viver. Ser magro não é ser só saudável, é ser bom, é ser correto, é andar na linha, é ser reto. E as pessoas associam a magreza à beleza, né? Quando fala assim, você tá linda é porque você perdeu peso. Não tem uma coisa assim? Não, só tem, né? Não só tá linda, como é exaltado o tempo todo, né? Seu caráter. Cara, parabéns, hein? Se privou. Nossa, que pessoa tenaz, né? É um novo mito contemporâneo, né? Basicamente, o que a gente está falando, essas pessoas que são elevadas a um patamar de admiração, mas vou repetir, só é reificado, só é exaltado como um grande balizador, a grande referência de beleza, porque é uma questão moral, é um projeto. É um projeto moral, um projeto do que é o bem viver. O que é ser saudável? O que é ser bom? Aí por isso que encarna a imagem do sucesso, do cara que sabe, ou da mulher, né, gerir, ser o bom empresário de si. Aí vai puxando, é um novelo, né? A gente vai desembaraçando e aí vem... quem é aquele sujeito? Sim. Não adianta, né? Então, sei lá, a Joana tem tantos livros, o fulano, sei lá, é um ótimo cantor, o ciclano é uma ótima coisa. Não interessa. Você encarna, tem a imagem do sucesso. É isso. O que eu estou achando muito interessante aqui é que várias pessoas do Movimento Plus, o Lucas Plus está aqui, a Renata Ceridoni está aqui, a representatividade gorda está entendendo esse espaço aqui como um espaço de troca. Então, vocês, por favor, utilizem aqui, façam perguntas, conversem com a gente, porque é muito interessante, né? O gordo, eu falo, né, Joana? O gordo, ele não sai do armário, mas o gordo pode sair da geladeira. Isso eu acho maravilhoso. Você tem que falar... igual que alimentar. Cara, olha, 23 anos, né? São 23 anos que eu tô tentando refletir, mas assim, mais do que refletir, acho que isso é uma causa, né? Você vai virando assim um propósito. Refletir academicamente, certamente, mas que isso seja extramuros, sabe? Que esse saber, que essa reflexão, que esse diálogo, que essa conversa, que esse bate-papo, as palestras, que isso não fique ali confinado e restrito, PP, né? Não fique PP, se expanda para além da academia, porque isso afeta indiscriminadamente todos os corpos. Isso. O que eu acho que acontece comigo a forma como as pessoas falavam de mim é como se me adjetivassem de uma forma tão fracassada que durante muito tempo eu entendi a minha própria potência como um erro.
Então eu sempre recuava. Quando eu dava um passo à frente, eu me assustava com a minha assertividade, porque aquilo sempre foi colocado como um erro. Então eu acho que quando você inibe o talento, inibe a intuição de uma pessoa gorda, você deixa de deixar que ela frutifique. Então é por isso que eu estou falando que o gordo tem que sair da geladeira. Isso não é um incentivo para que ninguém engorde ou nada disso. É para você seja quem você for. Se amanhã você quiser subir na balança e o ponteiro apontar 60 ou 200, isso é uma questão individual. É claro que existe sempre a questão da saúde. Sim, não estou negando isso, seria infantilidade. Mas também é saúde você aceitar o seu corpo como ele é, sem buscar um ideal de confirmação e de acerto fora de você. Então você faz o que é bom para você. Olha, eu acho assim, acho um bando de coisa, porque falou um bando de coisa aí que é importante. Mas a primeira coisa que eu acho, eu vou fazer um jabá aqui, um merchan, que é o livro da Mônica Viana, Da Geladeira ao Divã. Maravilhoso. Da geladeira ao divã? O nome é incrível, né? Vou fazer vários jabás, não só... temos o da Nélia também, mas enfim, agora quando você falou geladeira, eu peguei, né, a palavra significante. E o que eu acho, assim, Mônica trabalha a questão dos transtornos alimentares, então você vê que é tudo conversa de mesa, né? Sim. A Nélia trabalha a cirurgia bariátrica, a questão do bisturi, mas enfim, vamos lá. Eu acho que, como é que eu posso dizer? Você fala da sua potência, né? Eu acho que você reduz. Quando você diz que uma pessoa ela é só gorda, ela não é gorda, não é morena, é escritora, não é, sei lá, não gosta de ló, não, sei lá, não viajou pra Tailândia. Ela é gorda, né? Acabou. Ela é gorda. É só isso. Ela é o carro-chefe, colou e acabou. Não é mais nada, ela é gorda. Né? E primeiro que se empobrece pra caceta, né? Para além do preconceito, para além da... acho que o preconceito... Mas assim, vamos pegar a questão do preconceito, o estigma, que aí cola, né? Bom, então se ele é gordo, então naturalmente, o que você tem associado a isso? Então deve ser um desleixado, deve ser alguém que não sabe, né, gerenciar a própria vida, consequentemente a carreira. Não então, tem força de vontade. Por isso que vocês não tem força de vontade nenhuma, é um destalentado, entendeu? Não vai ser um puta cantor, não vai ser um puta ator, enfim, não vai ser nada, né? Tô falando porque tô aqui dialogando com o Edu, mas vale para qualquer um. Então, é óbvio que isso vai minguando, né? Isso drena qualquer confiança. Agora, e mais do que a confiança e da autoestima, o sentimento de que a vida vale a pena ser vivida, de dignidade. Você tira a dignidade. Isso é vital, né? Isso é vital. Você destituir da pessoa a potência dela em função de um traço estético, sabe? É calhorda, mas enfim, é o que a gente vê, né? É o que a gente observa. E diz o seguinte, e você tá assim porque você quer. Ainda tira do direito a sua escolha, não é uma escolha. Agora, olha que interessante, a Cristiane Gil falou assim, as pessoas amam criticar, falam que a pessoa é gorda, mas quando ela emagrece, dizem que ela perdeu a graça. Isso também é maravilhoso, né? É um dos papéis, né, da gordura, tem que ser engraçado. Mas estava gordo e reclamou. Agora que perdeu peso, reclamou. Uma outra coisa que eu acho interessante, entrou aqui a diva Fabi do vôlei, bicampeã olímpica, fazendo parte. Fabi, olha que maravilha, hein? A rainha das lives. A Fabi, por exemplo, eu acompanhei a carreira dela, né, como público, e eu percebi que tinha algumas jogadoras que eram acima do peso. Quando essas jogadoras se contundiam, falavam que é porque elas eram gordas. Mas várias atletas magras, por exemplo, a Ana Moser ou a Fernanda Duval, elas terminaram a carreira antes do tempo por causa do joelho e ninguém dizia que é porque elas eram magras. Então, assim, se você for gordo... Sempre é gordo o problema, meu Deus. Então, assim, é claro que, veja bem, eu tenho 40 anos, eu não quero fingir que não existe isso. Eu sei que a questão da gordura pode, em muitos momentos, trazer um problema para a saúde, mas não necessariamente um corpo gordo é um corpo doente. Você concorda com essa afirmação, João? Assim como... Mas a gente pensar em termos de minoria, tudo que é minoria, em algum momento, foi associada à doença, né? E a crime. Se a gente pensar, né, na década de 60, a questão não era nem chamada de homossexualidade, né? Era pederastia, era crime. Ou o olhar que você lançou. Pederastia, ainda fui puxar lá do meu baú aqui, né? Doenças da beleza, abre o baú aqui. Mas são as feiuras, né? A gente abre esse baú e vão sair assim, o que é feio, o que fica na sombra, o que não pode. E assim, veja, eu falei pederastia, não falei nem de doença, mas eu peguei
significante, né? Muito forte. E da mesma maneira, se a gente pensa homossexualismo, né? Como é que você trata, ou como é que você trata a diferença.com. No Brasil, isso é uma discussão que rende muito, né? Porque, assim, preconceito, estigma, num país que ainda não esteja mudando, funciona com esse mito da cordialidade, onde as coisas não podem ser... Agora até estão podendo, né? Agora as coisas estão saindo ali, aí sim, do armário, né? Não se constrange mais com nada. Mas, enfim, eu continuo afirmando, eu acho falar de preconceito do Brasil complicado. Porque Por quê? as categorias que a gente usa, inclusive para se referir às pessoas, são todas eufêmicas, são todas disfarçadas. É moreninha, é gordinho, sabe? Tem esse inho, herança, sabe? Essa coisa portuguesa, né? Tudo é um inho, parece assim que eu te ofendo, mas eu te ofendo só um pouquinho, sabe? Te ofendo com afeto, né? Com afeto, com açúcar e com afeto. Sabe? Assim, é uma coisa por aí. Então, aí, pô, você se defender já fica... peraí, não tô te... mas eu falei tão carinhosamente. Eu falei gordinho, que bom. Não, tão amoroso. Destitui, você retira do sujeito a capacidade de se defender contra aquilo que ele entendeu que é um ataque. Sim. Então, olha que sofisticado e que ardiloso, quer dizer... Agora, muito sofisticado, né? Sim. Historicamente, existia um apreço pelo gordo lá no início, não tinha? Lá atrás, quando comida não era uma facilidade. Exatamente, porque você quando sabe comida que não bem escasso, eu descobri mas, meu amor, que aí era gordo, não era pobre, não. Deixa eu contar pra vocês. Só rico era gordo. Porque, olha só, aí deixa eu era te explicar. ótimo. Olha que coisa interessante. Um amigo me falou que a mãe tinha sido Miss Universo e me mandou um link da mãe. Eu acho que era 50 e poucos. E eu fui ver. E ali, as mulheres não é... Hoje ela seria gorda. Ia ser chamada de baleia na internet, entendeu? Então, assim, como é que isso aconteceu? Em que momento que o corpo gordo virou uma desvalia social? Desvalia. Gostei de valia, porque é a mais-valia, né? O termo que eu acertei da Tijuca pra Joana. Chora, Harvard! A Bárbara estudou, né? Eu vou fazer aquela pergunta pra ela. O Aurélio a semana inteira, gente. Acertei. Vou dar estrelinha. Vou dar estrelinha pra você. Eu vou fazer a ola pra você, Joana. Adorei isso, gente. Corpos desvalidos. Pois é, cara. Na hora que você... Eu acho que aí tem muita coisa. Tô tentando não dar um tom muito acadêmico para não ficar chatão, sabe? Para dar pra galera ir chegando assim e ficar aqui na nossa sala de estar. Mas vamos lá, não vou ter muito como escapar. Eu acho assim, na metade do século passado para cá, eu acho que a gente tem que pensar assim, uma coisa chamada capitalismo tardio, né? Não tem como a gente... Quer dizer, tem. Sempre tem, mas deixa eu ajustar minha fala, então. O olhar que eu lanço para isso, pronto. Né? Para o corpo, é sempre a ideia de que o corpo, como ele é uma moeda de troca, ele é um capital. Então, ele pode ser mais ou menos valioso. E junto com essa ideia do corpo como um capital, você tem também a ideia... Estou aqui dando uma sintetizada, né? Uma série de pensadores, assim, robustos, né? Grandes pensadores, do que é esse corpo no contemporâneo, o corpo como lugar de investimento. Então, o corpo é um capital, ele é uma moeda de troca, e associado a isso, você tem a ideia de desempenho, tá? Você tem um corpo que tem que produzir, e produzir para gerar. Como é que a gente produz, como é que a gente gera riqueza numa sociedade de consumo? Consumindo, né? Então, a gente consome, a gente consome tudo. A gente consome comida, como você disse. A gente consome formas de desgastar essa comida, né? De queimar essa comida na mesma proporção. Delivery de pizza, delivery de... No Edu. Tá, Edu? Sabe o que aconteceu? Deixa eu te explicar para você não achar que eu sou mal educado. Eu comprei essa ring light para ficar bonito aqui na tua live. Tá com uma aura linda. Eu tô tentando acertar isso e quase desliguei a live. Meu Deus do céu. Você desligou a live. Você cancelou a nossa live. Eu dizia o seguinte, você perguntou, quando é que foi essa virada, né? Esse turning point aí, de você perceber os corpos gordos como pares, desvalidos, né? Corpos, não são sem sentido, mas corpos desvalorizados, pronto. Sim. E aí eu te dizia o seguinte,
tem uma leitura, uma corrente de pensamento importante, normalmente autores ligados a uma leitura marxista ou pós-marxista, sem ficar muito cabeçudo aqui, muito acadêmico, e que pensam, né, uma série de antropólogos, sociólogos, historiadores, pensam o corpo dentro dessa perspectiva, o corpo como um corpo capital, o corpo como uma moeda de troca, um corpo que precisa gerar, né, movimentar, gerar riquezas e produzir um excedente, que não é de quilos nem de gordura, é monetário, enfim. O corpo, então, como objeto de consumo. O que esse corpo tem que produzir? Como é que ele consome? Como é que ele consome com mais eficiência? Quando há uma patrulha em cima dele, que a gente chama regulação ali, quando ele está sempre, o quanto mais insatisfeito ele tiver, ele vai consumir, né? Vai consumir, achando que através desse consumo ele vai se adequando. E aí é uma relação muito interessante, que ao mesmo tempo que eu consumo, eu também sou objeto a ser consumido. Sim. Eu também me sinto ali num vitrinão. E aí eu preciso adequar esse corpo para ser mais atraente, concorda? Sim, eu sou um objeto de consumo, moeda de troca. Quanto mais atraente eu for, maior é o meu valor no mercado. Isso é uma ótica, no mercado de trabalho, também, não? Oi? Isso é uma ótica capitalista dos corpos? Não, total. Total capitalista. O corpo enquanto objeto, não só aquele que vai gerar valor, mas que vai ser consumido também. Então, você alia nessa lógica capitalista a lógica do consumo. E aí você tem um casamento perfeito ou mortífero, se você quiser, porque você oferece uma série de práticas para o sujeito consumir, ao mesmo tempo para se sentir mais satisfeito. Isso não tem uma duração muito curta, então eu estou sempre consumindo, sempre insatisfeito, e dali eu consumo mais, e isso é que, assim, muito reduzidamente, é o que gira essa roda aí que você falou, né, no seu vídeo. Bom, então eu consumo, eu sou consumido. Quais são os corpos mais consumidos? Quais são os corpos mais atraentes? Os corpos que eu entendo que têm mais valor? Corpos que vão circular mais livremente na vida associativa ali do sujeito. O que eu estou chamando de vida associativa? O que é corpo com valor, que vai ter mais valor de mercado? A gente brincava aqui, né, fora da live. Qual é a carne? Se a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? O corpo gordo certamente está ali. Bom, se for negro e gordo, aí você é minoria total. Mulher negra e gorda, a gente vai associando, assim, né? Quais são as carnes mais desvalorizadas. O que eu quero dizer com isso? Menos poder de troca. Tá? E isso tem uma implicação muito grande, né? Porque é claro que isso só acontece porque eu tenho, na nomeação desse corpo, como eu defino esse corpo, como eu classifico esse corpo, uma linguagem, um discurso, uma semântica que apoia, que está te dizendo assim: é preguiçoso sim, não vale nada, é um péssimo administrador, tem um desempenho ruim, vai ser oneroso para mim. Então eu tenho menos condições de competitividade no mercado de trabalho, né? Ninguém quer que eu contratar o gordo, que ele vai ser oneroso. Uma vez o cara está lá dentro, ele também vai ter mais dificuldade de ter promoção. No mercado amoroso, eu tenho a imagem do gordo ligada não a uma sexualidade que é associada a escárnio. A gente vê lingerie para gorda, que é o mais difícil do mundo, né? Eu adoro dar esse exemplo. Fica a Fabiana Carla fala muito isso. Pois é, estava pensando nela. E ela fez um ensaio há pouco tempo para dar conta disso, né? Ela, o namorado dela, enfim. Então, se a gostosa, magra, né? A Angel, qual é o ícone, né? A representação icônica, né? Dessa mulher que na cadeia, assim, né? Como eu brinco, assim, o que é o ícone com a ideia de beleza, a representação máxima de beleza. Aquelas modelos da Vitória Secret. Você pega a mesma lingerie, uma mulher gorda, aquilo é risível. É visto como um escárnio, como uma sátira, né? Imediatamente a gente ressignifica. Quando eu falo a gente, eu estou falando de toda uma indústria cultural, um discurso publicitário. A sociedade, De uma maneira geral. E que isso massivamente, continuamente, vai formando a ideia que a gente tem de mundo. É isso que a gente chama de subjetividade. Aí também tem várias coisas que eu acho que
a mídia, a moda, isso quando eu, Edu, quis fazer na Dieta do Amor uma parada chamada Fat Star, que eu destaco. Eu botei já o Tim Maia, a Wilza Carla, agora eu botei o Botero, o Jô Soares, porque quando eu era moleque, quando eu tinha uns 12 anos, não existiam os ídolos gordos. Aquelas pessoas eram colocadas como loucas. Então você também cresce e você não tem referência de alguém fora do padrão, porque o sucesso é magro, o amor é magro, você acha que você não vai amar, você não pode tirar a camisa na praia. É uma série de bloqueios assim velados que vão realmente assassinando uma estima, uma intuição, um traço como pessoa e até como artista também. Representatividade, né? Isso o movimento negro fala muito bem, né? Você não tem representações sociais do gordo associado ao sucesso, a uma pessoa, ou seja, então não só bem-sucedida, mas em várias posições. Você quer um exemplo interessante, Joana? A Fabi, que está aqui, não me deixa mentir. Na Olimpíada de 2004, elas perderam estavam numa semifinal contra a Rússia e o jogo estava 24-19. Elas tomaram uma virada. E durante 4 anos, até porque elas foram campeãs olímpicas em 2008 e 2012, as pessoas falavam que elas tinham perdido aquele jogo porque elas eram amarilonas, porque eram mulheres. Então, a minoria é sempre olhada pela própria minoria e acusada por aquilo. Então, assim, o gordo, ele é a maior vítima dele mesmo, né? Porque as pessoas colocam ele como um fracasso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas maior vítima dele mesmo, como assim? Aí eu não sei se eu entendi, não. Não, porque você pega a figura do gordo e diz que aquilo é uma derrota. Então o próprio gordo olha aquilo e fica assim, será que eu sou uma derrota realmente? Porque estão dizendo isso com tanta força? Porque se você socialize desde piquititinho, né? Desde criança, na escola, em casa, quer dizer, se você vai introjetando, né? Esse discurso sobre si mesmo, aí então depois haja análise, haja trabalho de desconstrução para você fazer com que esse sujeito se pense através de um outro paradigma, de outras referências, né? Que não sejam moralizantes, assim, tão depreciativas. Mas acho que aí a gente vai desaguar numa questão que é de base, quando você fala de preconceito e estigma social, que é educação, né? A gente não pode vislumbrar a possibilidade de mudar uma cultura, um discurso sobre o que quer que seja, se não for pela via da educação. Ou seja, você vai mudando ali paulativamente, né, um discurso, ressignificando o que é feio, o que é doente, né, o que é sucesso. É isso, né? E aí você só consegue isso com o trabalho, ó. E aí não só nas bases, né, da primeira infância, e aí tem toda uma implicação. Você olha isso nos livros, nas fábulas, nas séries da televisão, no que essa criança ela é bombardeada, né? Você perguntou para mim por que eu quis botar o Edu para jogo, dividir o Edu com o mundo, né? Porque você pode ver no próprio cinema a forma do amor é magra. Então, eu acho que o Edu tem que amar... A nossa ideia de orgasmo, de boa trepada, é magra. Magra e hollywoodiana. Todo mundo tem orgasmos fantásticos em cima da mesa, com sutiã Victoria's Secret, né? Tem uma coisa assim muito estereotipada, hollywoodiana. Na televisão, nas novelas... Mais jovem, né? O gordo é sempre um amigo da Carolina Dickman, que está ali com a roupa apertada, ouvindo ela amar. Eu acho importante o Edu ir para frente, se colocar como protagonista da vida dele, e amar, e ter tesão, e cantar, e dançar, e mostrar para as pessoas que, assim, que isso existe, que o prazer do gordo está aí. E o gordo é um mamífero, gente, antes de tudo. Porque fica essa polarização de magro, gordo, magro. É um mamífero que vai amar, que vai transar, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, ok. Mas o importante é você ter um respeito, entendeu? De deixar o gordo ir e vir dentro da sociedade sem que haja um escárnio. Mas vamos pensar assim, por que ele é mamífero? Tá ok, mas ele é sujeito, né? Que ao fazer isso, você individualizá-lo. Não, você legitima a sua possibilidade de ser existir, o seu lugar social. Quando você invisibiliza alguém, quando você oprime, quando você quer docilizar, qualquer que seja o seu referencial, ou de subjetivar, né? Dizer que não é legítimo você ser de uma determinada maneira, o que você está fazendo? Por isso que a gente tem que pensar essa questão do preconceito com a pauta dentro dos direitos humanos, né? Mais ampla, assim.
é você dizer que você não pode tirar o gordo da categoria de sujeito. Não pode. Sujeito desejante, quando você fala do amor, né? Enfim, da vida, de todas as dimensões que contemplam a vida. A sua vitalidade, a sua potência. Que é isso, né? Então, você... É uma morte em vida, né? Eu não Sim. gosto de um discurso mais arejado, mas assim, não tem muito como a gente fugir, né? Porque você Olha que coisa interessante que não está sendo bate escrita assim. aqui pela Cris. Cristiane Gil escreveu: as mães gordas têm que elevar a estima dos filhos gordos e elas fazem o contrário. O preconceito começa dentro de casa. Isso acontece. Cris, né? Cris, eu tenho uma pesquisa muito interessante fazer propaganda aqui, que é a minha pesquisa na Veiga, que eu já comecei desde a época da Dove, eu sou pesquisadora da Dove, da Unilever, que é com mães de crianças obesas, né, de comunidades. E ali me interessava, quando eu fui escutar essas mães, tá? Uma das coletâneas aí que eu dei para o Edu, inclusive. Eu queria saber qual era o discurso, como é que essas mulheres justificavam? Por quê? Justificavam o quê? O empanturrar os seus filhos. Como é que era isso? Como é que elas se viam ao levar, por exemplo, essas crianças ao posto, né, de saúde, ao médico, e aí esculacho atrás de esculacho, levavam chamada, né? Sempre aquela fala assim, médico na terceira pessoa: mãe, como é que você faz isso com seu filho? Mãe, não sei o quê. E aí, toda a ambivalência dessas mães que me diziam assim: sim, eu empanturro, estou empanturrando meu filho, mas isso como uma forma, um discurso de um amor. Às vezes podia até ser um amor mortífero, mas um amor. Por quê que eu acho importante frisar isso aqui? Porque a gente precisa se lembrar sempre da ideia de um corpo de classe. Né? Você falar de privação, de dieta, de regime nas classes abastadas, nas classes favorecidas, é uma coisa. Você falar de privação, de regime, né, de uma dieta restritiva nas classes... C, D e E já é outro papo. Amor, é outro código que respeita outras regras, outras normas. É um outro planeta, né? É outro planeta, outra cosmologia. Esquece. Gordura está associada à prosperidade. Então, o que essas mães me diziam assim: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Eu passei fome. A gente esquece que o Brasil, até pouquíssimas décadas atrás, era um país de desnutridos, de gente famélica. É outra coisa. É outra coisa. Perguntou, mas vem cá, mas alguns séculos atrás, gordura era valorizada. Você pega as Madonas de Rubens, de Michelangelo, né, de Rafael. Sim, mas quem é que tinha acesso à comida? A comida virou uma facilidade há 2 décadas atrás. Então, assim, vamos tentar entender que corpo é esse, onde é que está localizado no mapa, quais são os discursos que vão definir esse corpo. Porque aí, nesse contexto, você fala: fulano tá gordo, tá saudável, tá bonito. É um outro referencial. É outra coisa. Diferente da mulher de classe média que vai te dizer: sei que eu tenho que fazer dieta quando eu passo ali na frente da ópera, eu sou chamada de gostosa. Aí eu sei que eu tô gorda. É outra coisa. Sim, então, você assim, sabe que... Sim. Tem umas nuances aí pra gente pensar. O que eu acho interessante é que, é claro que quando você é metralhado, isso aconteceu dentro da minha casa, eu ficava muito assustado, e também quando você vai para a sociedade e toma muita porrada porque é gordo. Mas você sabe que hoje em dia eu entendo que parte do meu patrimônio como homem e como cidadão eu fiz através de tudo isso que jogaram em mim. Você cria uma carcaça e aquilo ali, quando assim, cicatriza, vira o teu estilo, sabe? A obra que eu reparto com o mundo é um pouco a minha dor junto com a minha alegria, que é o meu alicerce, você está entendendo? É o acredoce, né? Exatamente. E agora, olha só, eu fico muito feliz de ver aqui o mundo plus size entrando. É uma coisa espetacular. Estão todos eles aqui. O plus size, como é que é o rapaz que chama? Esqueci. Plus size masculino. É isso aí. São Leonardo DiCaprio 3G representando os gordos e mostrando que a gordura ela está em todos os lugares, de todas as formas, e nós temos que ocupar a sociedade com isso. Você concorda, João? Eu concordo sempre, invariavelmente, com qualquer forma de indignação, rebeldia, de opressão, sabe? Qualquer insurgência contra, né? Qualquer tentativa, e claro, como a gente sabe que no caso da gordura, ela é validada, né? Não é feio,
As pessoas, quando criticam o gordo, quando dizem que ele tem que comer ou não, como que ele tem que se exercitar, como é que ele tem que viver, acham, ou pelo menos se convencem de que estão fazendo aquilo para o bem, para ser saudável. Então, de novo, repito, práticas de bem viver. Estou querendo te ajudar. Se você não quiser, né? Tem muito esse discurso. Como eu estou com 40 anos, hoje eu não reajo mais de uma forma tão irritada. Mas as pessoas elas estão muito acostumadas a olhar para mim e dizer que a minha saúde não é boa. Eu acho uma afronta, porque assim, eu tenho... Meus exames estão todos ok. Né? Então, por que alguém tem... Entendeu? Se eu tiver com uma dívida de 60 mil reais no banco, ou se eu tiver com Covid, ou com HIV, um vírus, uma coisa invisível, ninguém fala. Agora, quando você é gordo, além de você ser tratado como pária, como você mesmo falou, as pessoas te dão vários adjetivos, inclusive de uma saúde ruim, quando não é necessariamente assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho assim, a gente tem que traçar uma linha ali para pensar, né? As coisas, eu entendo quando você fala as coisas não funcionam assim, porque não são a realidade nossa, individual, subjetiva, né, particular. No entanto, elas são assim em termos de, se você fizer uma leitura, uma radiografia social, aí elas são assim, né? Que são esses os discursos que definem, pelo menos essa cultura tal qual a gente percebe. Agora, tem uma outra questão, uma outra nuance. Elas precisam continuar a ser assim? Não. E aí isso vai depender dessa militância reiterada, dos espaços de discussão, da problematização desse discurso. Por enquanto, elas são assim, né? De uma pressão, de um boicote. Né? Por que você tem mais de 50% da população com sobrepeso, até 15 quilos acima, né, do chamado peso ideal, e você não tem um movimento correspondente, por exemplo, da indústria da moda. Estou falando que tem gente aqui, né? Proporcionalmente. Né? Eu ouço muito isso no consultório, no núcleo, enfim, né? Roupa para gorda é feio, roupa para gorda é senhorio, não é? Não tem chá. Enfim, destitui a questão da sexualidade. Porra, isso é uma resposta que o mercado está dando, né? Pois é, por exemplo, então, hoje eu acho que, sabe? Eu ganhei um seguidor que é Camisarias Varca, eu achei maravilhoso, que é uma marca para gordos. E eu acho muito bacana o serviço que eles prestam, mas muitas vezes eu acho que é uma moda que podia ser um pouco mais moderna, porque às vezes você coloca o gordo vestindo coisas muito básicas. Eu não sou um gordo básico. Você tira o gordo, você não é o sujeito básico. Por Exatamente. que tem que ficar restrito a ser gordo, gente? Não, mas é que assim, na minha condição, eu entendo que o número da minha calça é de um homem gordo, tudo bem. Mas eu não quero usar aquelas calças cafonas, entendeu? Mas você já imaginou? Vamos transpor aqui para outra situação. Se o cara é judeu e aí ele só tem que usar um uniforme? Né? Pois é. Ou se é um cadeirante, só pode usar um determinado tipo de roupa? Se, sei lá, determinasse que um cadeirante só pode usar laranja. Pronto. Indústria indumentária, né? Ou, sabe? Então, a gente o que eu acho uma grande perda de tempo do jovem é que quando você é jovem, você acha que o amor é magro e que o tesão é magro e que tudo vai estar dentro daquilo que hoje os psicólogos falam no programa da Fátima. Mas na prática, a vida pode te aplicar um susto quando você, de repente... Uma amiga minha outro dia me falou assim, a primeira vez que eu gozei foi quando eu corri para pegar o ônibus. Ela estava usando uma calça que aconteceu ali, ela não esperava. Então eu acho assim, você pode tomar um susto quando você de repente transa com uma pessoa que teoricamente não é o que você... o primeiro traço de tesão, mas aquilo pode acontecer diferente na prática. Então eu acho que a gente tem que se abrir mais para uma experiência real e não para uma hipótese de moda, para uma hipótese de corpo ideal, para várias coisas que são uma bobagem. Você tem que viver a vida na prática. Eu acho assim que a gente poderia resumir, sintetizar esse pensamento com uma frase do tipo: não pode esperar a vida começar a acontecer em função de um número na balança. Não né? pode. Por uma determinada medida. Isso é complicado, né? Porque isso primeiro que isso gera um sofrimento descomunal. Sim. Né? A vida não vai parar, ela tá rolando. Eu acho que é pensar assim, que vida que é possível? Que vida que é possível para todos os corpos, para todos os tamanhos, para todas as condições. Isso é que a gente tem que pensar. E quando eu falo vida possível, para afirmar, isso inclui, claro, tesão, trabalho, né? Como já diria o velho Freud, amor.
Você precisa de várias coisas. A vitalidade ela vai se expressando em várias situações, né? A sua vida ela não é medida numa dimensão só. Só amizade, só amor, só trabalho. E é isso que é sequestrado. Na hora que você pega estudos sociais que dão conta de dizer, não, mas aí as pessoas querem ser menos amigos de gordo, né? Olham o gordo com suspeita. Ou o mercado não está empregando os gordos. Ou a vida amorosa, né? O cara não pode, a mulher achar uma possibilidade ali de uma roupa com fetiche, assim, sabe? Porque não tem para. Isso vai acanhando, isso empobrece, isso invisibiliza, isso que faz as pessoas, repito, adoecer. Elas sentirem a sua vida acanhada nas suas possibilidades inúmeras, sabe? Agora, Joana, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que é o que eu estou falando para você. O teu conhecimento, ele sai dos teus poros e dá um abraço na gente, porque em nenhum momento fica um muro. Não fica um muro assim, para assim, ai meu Deus, essa mulher vai falar. Ou então, assim, às vezes eu acho que algumas pessoas especialistas no assunto são chatas. E não, então assim, a gente consegue realmente fazer. Sabe o que eu queria fazer aqui com você? Vamos conversar mais semana que vem sobre isso? O que você acha? Eu acho ótimo, até porque, né, a gente precisa se expressar. Eu acho assim, como eu costumo dizer, sabe, parcerias férteis. Esse é o melhor da vida. Férteis. As pessoas estão chegando aqui. Eu queria dizer isso para vocês, vocês foram maravilhosos. Vamos enlarguecer. Vamos abrir a rodinha. Open the Little Circle, como diria Sarah Jane, não é verdade? É isso. Eu estava pensando nela, vamos abrir a roda. Exatamente. Não, porque você vê, faltam 4 minutos. Né? Vamos fazer corpo. Vamos aqui, crescer. Faltam 4 minutos para a nossa live acabar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Queria dizer a vocês, foi um sucesso. Hoje eu tentei conversar mais com vocês que estão aí também. Queria que vocês chamassem mais pessoas, sigam as nossas páginas. É muito importante para o andamento da sociedade. Vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho, que a gente consiga falar sobre esse assunto, você está entendendo? Tragam mais pessoas para discutir obesidade, para que a sociedade caminhe com mais ferramentas. Tá certo? Acho que aí vai ser bom, vai ser potente, vai ser rico pra gente também, né? Dar uma diversificada. As pessoas muita gente acha que pode ser uma militância chata. Não é. Vou repetir aqui o que eu falei no início da live. Pesquisa, militância, reflexão, deve ser divertido, gente. Divertido. Sim, exatamente. Arejado. Não precisa ter esse peso enfadonho, nesse sentido, que o peso é ruim. O peso não precisa ser uma equivalente a algo ruim. Vamos começar aqui, atribuir um outro sentido para peso? Exatamente, exatamente. Entendeu? Não é pejorativo. E depende, eu acho que muito do indivíduo, sabe? Quem é a pessoa? Você conhece a pessoa? Você se cita por aquela pessoa? Como é que é isso? Você tá entendendo? Agora tá todo mundo aqui. Gente, bota os coraçõezinhos aí que a gente vê quando tem a live do YouTube com a Madonna. É verdade, aquela chuva de coração. Chuva de corações, você tá entendendo? Queremos chuva de coração, né? Queremos. Exatamente. Porque se é a dieta do amor, que o amor realmente seja mais do que qualquer outro signo e leve a gente para onde a gente quiser, para os nossos sonhos. Afeto. Amor é um bom afeto. Amor é uma mensagem incrível. Mais do que nunca, né? Em tempos quarentênicos. Então, falta 1 minuto, vai acabar. Amores, 1 minuto e 20 restantes. Um beijo enorme, a alegria estar com vocês e até a próxima semana. Então, tá quinta-feira, marcado? Fechado? Toda quinta aqui? Eu acho. Se encontra? Então, show. Então já está marcado o encontro. Maravilha. Amores, da Tijuca para o mundo, um beijo enorme. Tchau. Beijo. Agora rezar para eu salvar essa live, hein? Pelo amor de Deus. Ô, Fabiana, você tá aí, Fabiana? Cadê a Fabi? Quem mais? Já acabou a live ou não acabou a live? Eu posso encerrar a live aqui? Como é que eu faço? Eu salvo no IGTV, é isso? Você tá pedindo? Eu voltei, eu achei que tinha acabado. Eu sou uma analfabeta digital, né? Eu também sou. Tem um tutorial aqui, gente, falando como é que salva esse trem aqui? Porque eu não sei. Eu sei que eu tenho um canal lá no YouTube, dá pra jogar lá, mas como é que salva esse... Oi, gente, eu vou divulgar aqui uma coisa. Vou fechar aqui, salvar a live e vou anunciar minha live com a Fabi do vôlei. Chora Gamova, chora Cuba, chora Rússia. Tá bom? Semana que vem tem live com a Joana, tem live com a Fabi e tem mais uma outra live que vai vir, eu vou divulgar. Um beijo, faltam 13 segundos.
Eu amo você. Chora, Tereza Cristina, cheguei nas lives.